Feleques, até comecei minha conversa ali mais cedo com o Max, falando especificamente, né? Eu acho que o ano é novo, os problemas são velhos, são antigos. A gente viu ali a tônica em 2024 sendo fiscal, muito provavelmente 2025 ainda seguirá, e todo este cenário conturbado, a gente tem visto várias casas, bancos rebaixando o Brasil, bancos internacionais, locais, até num relatório ali de outlook de estratégia do próprio BTG, vê ali um cenário PIB de 1%, taxa de juro real em 7%. Como que você vê, né, este cenário, esse pessimismo é exagerado, é justificável? Ótimo, Paulo. Acho que é justificado até o presente momento, até que as coisas se provem ao contrário. Até o relatório do BTG, ele fez uma sensibilidade, que eu até quero colocar no segundo momento aqui agora, para vocês olharem, né, essa sensibilidade até onde o Ibovespa pode chegar, porque esses números que a gente começa a ver, o Ibovespa pode ir para 130, 140 mil pontos, mas isso depende de algumas variáveis. Como a Paula comentou muito bem, né, os problemas são velhos, né, ou seja, os problemas fiscais, né, nem é do ano passado, já fazem muitos anos que o Brasil está com uma trajetória fiscal negativa. A questão é que o Brasil estava numa trajetória fiscal mais positiva antes. Né, antes do atual governo, ou seja, o governo anterior estava tentando consertar a trajetória da dívida pública, mas isso significa que a gente estava numa situação extremamente confortável. Como a gente é conhecido, né, por solavancos fiscais, né, ao longo dos últimos anos, agora começa a piorar ainda mais o cenário. Então agora é uma questão de deterioração. Nesse gráfico aí, nessa tabela que você consegue observar agora, é uma tabela feita pelo time de estratégia do BTG, dos economistas, que eles colocam exatamente isso, a sensibilidade do Ibovespa. Então, como a Paula comentou, o Ibovespa, de acordo com o BTG, quais são as estimativas deles do cenário de agora? São um cenário desastroso. Qual é o cenário? Um PIB de 1%, uma inflação, né, a gente olha de 5,5%, né, e a gente consegue observar, né, um juro real ali de 7%. Então, qual seria um target, né, para o Ibovespa utilizando essas premissas? A gente está falando aí de um Ibovespa de 90 mil pontos, né, ou seja, uma queda de quase 30%. E quando a gente olha, né, o preço sobre lucro do índice com esse cenário, com essa sensibilidade, a gente está falando ali em torno de 6 vezes, né, 6,3 vezes. Então, isso que está nessa tabela. Mas são 6 cenários que eles construíram. De um cenário, né, pior, né, ou seja, como a gente está vendo aqui agora, até de um cenário mais benéfico, quando a gente começa a observar, né, o ROI, né, ou seja, a rentabilidade, e até mesmo pelo CAE, né, ou seja, quando a gente olha ali, né, o custo de capital, né, das companhias, né, medido, claro, pelas taxas de juros aqui de longo prazo no Brasil. Então, ou seja, a gente precisa, basicamente, em curtas palavras aqui, de uma forma bem didática, nós precisamos diminuir a percepção de risco no Brasil. Ou seja, e aonde está esse risco? No governo federal, ou seja, na questão fiscal. Precisamos de medidas estruturantes. É isso que está escrito no relatório também. Ou seja, para nós observarmos esse cenário, do cenário 1 para o cenário 2, ou seja, esse cenário começar a ficar cada vez mais realista, mais benéfico no Brasil, precisamos de uma medida fiscal mais atrativa, ou seja, que seja de uma forma estruturante. Não estamos observando isso hoje. O que mudou do final do ano passado para cá? Nada, né, em termos de ponto de vista fiscal. O Haddad cancelou até as férias dele, né, até colocou uma desculpa, né, uma justificativa no caso que não seria o fiscal, colocou ali uma questão de parentes, mas a gente sabe que a situação fiscal forçou a pasta da Fazenda, enfim, a começar a se movimentar em janeiro, e não em começar ali esperar o carnaval para isso acontecer. Então, a pressão do mercado sobre novas medidas fiscais aumenta, principalmente agora no começo do ano, e para esses cálculos se materializarem de uma forma mais positiva no Brasil, para os ativos, para a bolsa subir, né, para o câmbio cair de forma estrutural e não por uma questão de intervenção de Banco Central no câmbio, né, e não por um movimento de curto prazo, aquele famoso voo de galinha que a gente vê na bolsa sempre, né, a bolsa subindo, né, um dia e depois 2 dias, 3 dias de queda, a gente precisa desse movimento fiscal no Brasil, porque senão a gente vai ver aí novamente, como o BTG colocou, outros bancos, o HSBC, enfim, vários bancos rebaixando o Brasil, e aí um cenário difícil que a gente já viu no final do ano passado pode continuar, Paulo.